tema desta noite: nunca, nunca, quase nunca desista. Nós precisamos entender que em 99% nós não podemos desistir. Em 1%, e nós vamos entender o porquê desse 1%, é que nós temos que desistir. Então Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos estimular, para nos direcionar, para vivermos uma vida com prudência. O sábio Salomão, escrevendo o Provérbio 9, do versículo 9 a 10, ele diz assim: dá instrução ao povo da Cristo vive, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Isso é para você. Ensina ao povo da Cristo vive, ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Diga, é para mim. Diga, esta palavra, uau, essa palavra, amém, é para mim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Olha, santo está com letra maiúscula, é Deus. O conhecimento das coisas de Deus é prudência. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, eu sei, Jesus, da responsabilidade. Eu sei, Senhor Jesus, também do privilégio que o Senhor colocou sobre a minha vida, sobre os meus ombros, de poder nesta noite ser a tua boca para dar instruções aos sábios, para que eles se tornem mais sábios ainda, para ensinar os teus filhos justos, justificados pelo teu sangue, para que eles cresçam em prudência. Senhor, fala o coração do teu povo. Usa a minha vida. Usa, Senhor Jesus, a minha boca. Usa as minhas experiências. Usa, Deus, tudo que o Senhor quiser usar de mim. Mas que seja o Senhor a falar e a convencer a cada filho e filha das verdades que serão ministradas deste altar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, graças a Deus. Muito obrigado, meu amor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sabe que esta passagem bíblica do sábio Salomão, ela é muito importante e muito especial, porque fala da instrução que faz alguém que é sábio se tornar ainda mais sábio, de alguém que é justo viver com prudência, e nós precisamos desta palavra. Este ano, o Senhor nos disse que nós temos que agir com prudência. Se o meu servo agir com prudência, então Deus vai elevar este servo, ele vai ser exaltado, elevado de maneira muito sublime. Esta é a promessa de Deus para o nosso ministério. Então nós temos que crescer em prudência. E nós precisamos entender que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos vivendo debaixo da vontade soberana de Deus, nós não podemos desistir. Deus te trouxe aqui porque nós temos aí uma jornada longa este ano, e eu sei que tem pessoas com sonhos, com projetos, com muitas coisas da parte de Deus, e você não pode, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, desistir das coisas de Deus para a sua vida. Amém? Então o Senhor te trouxe aqui nesta noite para isso. Tem coisas que
não são vontade de Deus. Existem coisas que nós temos que desistir, não podemos levar adiante. Isso é 1%. Ou quando nós identificamos que não é de Deus. Mas quando nós sabemos e temos a certeza que aquilo que nós estamos vivendo vem da parte de Deus, nós temos que seguir até o fim. Cada sonho, cada projeto que Deus colocou no seu coração, que Deus testificou, que Deus selou, que Deus mostrou e aprovou que vem da parte dele, você não pode desistir. Amém? Diga: eu não vou desistir. Então o nosso pensamento, o pensamento do estudo diz assim: quando o cristão segue o seu caminho guiado pela vontade de Deus, então quando alguém segue o caminho e este caminho é guiado pela vontade de Deus, colhe sempre resultados perfeitos. Muito embora venham as lutas, porque as lutas vêm, não desiste nem dá ouvido às palavras contrárias e a conselhos errados, pois sabe que o fim é proveitoso. Por outro lado, se estiver lutando contra a vontade de Deus, não terá êxito. Então, nós primeiro precisamos entender o seguinte: se nós estamos dentro da vontade de Deus, se Deus já nos testificou, mostrou, aprovou algo que Ele mesmo colocou no nosso coração, e a Bíblia diz que quando Deus põe o querer, Ele é responsável por realizar, isso significa que nós não podemos desistir, mesmo que venham as lutas. Você sabe que as lutas vêm, as lutas se levantam contra as nossas vidas para nos desmotivar, para nós não avançarmos com os nossos sonhos. Talvez Deus trouxe alguém aqui nesta noite que diga: olha, pastor, eu já desisti de muita coisa na minha vida por causa de dificuldade. Olha, eu já abri mão de muitas coisas na minha vida porque, sabe, eu desisti de lutar. Meu amado, minha amada, eu quero motivar você nesta noite a jamais desistir de algo que Deus colocou no seu caminho, um sonho e um projeto de Deus para a sua vida. Muitas pessoas desistem. Olha, está sobre esse altar um homem que já enfrentou muitas coisas na vida. Eu já passei por muitas coisas na vida. Pastor, por que sempre o irmão gosta de dar o seu testemunho? Porque eu falo de quem é real e quem viveu, e eu vivi tudo isso. Sabe que eu sofri, quem já leu meu livro sabe, eu fui abandonado pelo meu pai. Meu pai abandonou a minha mãe com 9 meses de gestação, foi embora, constituiu outra família. Eu fui criado pela minha mãe, mãe solteira, situação difícil, precária. Eu passei por muitas privações na vida, só eu e Deus e a minha família que sabe. E você, que eu sempre conto aqui. Olha, diziam para minha mãe: aborta, aborta esse menino, aborta, aborta, tira. Sabe, o conselho que as pessoas deram foram: aborta, aborta o seu sonho, dona Ana, aborta, dona Ana, tira esse menino. Minha mãe não desistiu de mim. Eu me queimei todo, queimei de cima e embaixo, toda a frente do meu corpo. Os médicos diziam: ih, vai ser um monstro, vai ficar feio, não vai ter mais jeito, esse olho não vai abrir mais, vai ficar tudo torto, vai ficar todo marcado. Os médicos cuidaram de mim, enxertos, tiraram toda a pele das minhas costas, transplantaram em toda a frente do meu corpo. Amados, eu passei por muitas coisas na vida, e desde pequenininha eu aprendi a não desistir de nada. E quando eu conheci esta palavra da graça de Deus, esta palavra tem me motivado a não desistir. Sabe que muitas pessoas, quando passam por alguma situação, às vezes tem um problema, tem uma dificuldade, desiste de um sonho. Às vezes desiste das coisas de Deus. Eu vi uma frase tão interessante esta semana no Facebook, não sei, andou rodando aí, tem muita gente, muitos irmãos em Cristo colocando, e eu achei interessante, que alguém, quando sai de uma igreja por causa de uma pessoa, foi porque nunca esteve lá por causa de Jesus. Quem viu essa frase? Olha,
Às vezes tem pessoa, eu briguei com o irmão, eu tive uma confusão com o irmão, o irmão, eu vou embora da igreja. Amado, você está desistindo de Deus, das coisas de Deus, por causa de uma briga com o irmão, com alguém. Então, nós temos que aprender, eu queria desenvolver isso em você nesta noite, que você tem que ser uma pessoa, amado, que não desiste de nada de Deus na sua vida. Você não pode abrir mão. Eu estava ouvindo esta mensagem e fiquei pensando, se algumas pessoas, pastor Ione, tivessem desistido. Eu fiquei pensando, se José tivesse desistido, o que teria sido do povo de Deus? Eu fiquei pensando, se Abraão tivesse desistido de sacrificar Isaac. Não, Isaac eu não vou dar. O que teria sido de nós, uma vez que ele é o nosso pai da fé? Eu imagino se Jesus tivesse desistido de ter morrido naquela cruz por mim e por você. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada homens e mulheres que não desistiram dos propósitos de Deus, por mais absurdo que eles parecessem. Porque Deus havia lhes dado uma missão, estas pessoas seguiram e foram extremamente honradas por Deus. Eu não sei qual é o sonho, qual é o projeto que você tem alimentado, mas você não pode desistir. Então, ponto 1 diz que Deus tem propósito para as nossas vidas. E eles são justos e perfeitos. Não há desvios nem atalhos para a nossa vitória. Somente caminhar com perseverança, segundo a sua vontade. O que significa isso, pastor? Olha, para cada um de nós, Deus tem um plano e um propósito. Para cada sonho que Deus te deu, para cada projeto, tem sonhos e projetos que Deus te deu que ninguém vai entender, só você. Existem coisas que Deus fala com você, fala o seu íntimo que ninguém vai entender, só você. Existem coisas que pessoas vão reprovar, pessoas vão tentar fazer você desistir, mas quando você tem a certeza que foi Deus, você não pode desistir. Você não pode desistir. Não pode. Não pode, amado. Não pode. Sabe que Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, a pastora sabe disso, eu vou para o meu quarto, eu deito, eu pego a Bíblia, olha, eu apago a luz, eu fico, sabe, pensando, meditando, eu vou de Gênesis a Apocalipse, eu começo a pensar, e aí eu começo a viajar na minha vida, cada coisa que eu passei, que aconteceu, que eu vi na história da igreja, de alguns irmãos, e eu vejo aquilo não foi coincidência então. Aquilo não foi uma obra do acaso, aquilo foi um plano perfeito de Deus. Se nós pegamos a história de José, parece que no fim alguma coisa deu certo, foi um golpe de sorte. Não foi golpe de sorte, foi um plano perfeito de Deus. Mas pensa comigo, você acha que José, Leandro, ia deixar... Pensa comigo, Leandro. Você acha que José ia deixar o pai? Ele era o queridinho do pai. Ele era o caçulinha do pai. Você acha que José ia deixar o conforto de casa para ir bater no Egito? Nunca. Nunca. Ele ia deixar o conforto que ele tinha para ele ir para o Egito. Mas Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus, por permissão, permitiu que ele passasse por todos aqueles dissabores da vida, para que ele pudesse estar no Egito, porque Deus precisaria dele lá. Quem consegue entender isso? Às vezes você já passou por coisas na vida, você não entende, mas pastor, o que Deus está querendo de mim? O que Deus está fazendo com a minha vida? Amado, siga adiante, siga adiante. Se Deus colocou o querer, siga adiante. Porque Deus vai honrar a sua vida. Você está entendendo? Amém, igreja? Louvado seja Deus, não se assuste. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Então, se Deus está me levando para algo, Deus está me levando para algo que é bom, algo que é perfeito, algo que vai ser agradável. Quem está compreendendo? Então, se você está dentro da vontade de Deus, desistir é perigoso. Se você tem um projeto na sua vida, amado, um projeto que Deus te deu, algo que Deus colocou no teu coração, no coração da tua família, algo que Deus te revelou, algo que Deus está fazendo na sua vida, desistir é perigoso. Porque desistir é lutar contra Deus. Desistir é negar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Desistir é fugir do plano de Deus. E nós vimos o que Jonas fez, desistindo do plano de Deus. O que aconteceu com a vida dele? Não podemos. Então, eu queria que você entendesse nesta noite, quando Deus coloca algo no meu coração, no seu coração, e nós estamos dentro da vontade de Deus, desistir, amados, é perigoso. Desistir é tibieza de caráter, é falta de fé. Se é Deus que colocou, se foi Deus quem te deu o projeto, se foi Deus quem inclinou, quem abriu as portas, quem está te conduzindo, não duvide que Deus te levará a uma vontade boa, agradável e perfeita. O que você tem sonhado aí com Deus? Nós estamos no ano de 2015, o início do ano. Deus começou aqui tratando as nossas vidas, falando do serviço, do sacrifício. O Senhor tem nos instruído, tem nos ensinado a questão da prudência, tem mexido com a igreja. Agora, nós temos que abrir os nossos olhos, receber a instrução de Deus, para compreender o que Deus quer das nossas vidas. Eu falei no ofertório, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para você que ama Ele. Meu irmão, não tenha dúvida de que Deus vai te honrar este ano. Olha, a palavra profética vai se cumprir na sua vida. Ele não é filho do homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que se nós agíssemos com prudência, e prudência é se submeter à vontade de Deus e não desistir da vontade de Deus, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos elevar de maneira sublime. Deus vai fazer por você coisas extraordinárias este ano, se você se abrir para esta vontade de Deus na sua vida. Você não pode desistir. Olha, tem muita gente que duvida de nós, sabia disso, diácono Iso? Tem gente que duvida de nós. Não vai conseguir. Sabe que teve pessoas que duvidaram, você sabe disso, da tua aposentadoria. Algumas pessoas, você não vai aposentar. Imagina. Só que Deus, não há coincidência. Deus permite às vezes que alguém caia até de um telhado dentro da igreja. Assusta a família, todo mundo fica preocupado. A comunidade fica tensa. Mas Deus permite que isso aconteça para honrar a vida de um servo bom e fiel. Deus faz. Então, às vezes, Deus nos coloca em situações, eu queria que você entendesse isso, que talvez você diga, pastor, o ano começou apertado para mim. Deus nos coloca em situações para nos promover, para nos exaltar. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha que texto extraordinário. Apóstolo Paulo não temia nada para fazer a vontade do Senhor. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, um homem de Deus, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, pegou o cinto de Paulo, o cordão que Paulo tinha na cintura, ligando com ele os próprios pés, o profeta amarrou os pés e as mãos, e declarou isto e diz, isto diz o Espírito Santo, ele falava por parte de Deus, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, o dono do cinto era Paulo, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar,
rogamos a Paulo, pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha, o profeta disse, pegou o cordão de Paulo, o cinto, que Paulo tinha um cordão na cintura, tirou e disse, olha, amarrou e disse, olha, assim diz o Espírito do Senhor. Assim vão fazer ao dono do cinto, ou seja, a Paulo, quando ele chegar em Jerusalém, vai ser preso, amarrado. Olha, o pessoal começou a dizer para Paulo, Paulo, pelo amor de Deus, esse homem é profeta, é boca de Deus. Você não pode ir para Jerusalém. Você não vai. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois vocês estão chorando, estão me quebrantando o coração, me amolecendo para não ir, estão me fazendo mal. Vocês ficam aí chorando, Paulo não vai, eu tenho que ir. Eu tenho uma missão. Eles ficaram chorando, Paulo não vai, Paulo. Paulo diz, pois estou pronto, olha o que Paulo diz, estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Se é alguém que não desiste do que Deus tem para a sua vida, se é alguém que não desiste dos planos de Deus, como porém não o persuadimos, eles queriam persuadir Paulo para Paulo não ir. Eles queriam motivar Paulo para Paulo não ir. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Amados, o que significa isso? Às vezes tem coisas que nós não conseguimos entender. O profeta diz, Paulo, você quando chegar em Jerusalém vai ser amarrado, vai ser preso. Fique com medo não. Paulo não ficou preso de ser amarrado e preso, vão ficar com medo de um mosquitinho desse. Um mosquito desse atrapalhando meu culto. Isso é do diabo, foi o diabo que te mandou aqui. A igreja está entendendo? Às vezes tem coisas que você quer persuadir alguém, você quer dizer, fulano, amado. Algumas vezes pessoas já tentaram nos persuadir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Sabe que quando eu e a pastora estávamos de mudança de Ribeirão Pires para cá, olha, nós não viemos de Ribeirão Pires para cá porque aqui estava ruim, porque lá estava ruim, muito pelo contrário, nós estávamos na melhor fase da nossa vida, pós-falência, né? Nós estávamos morando num bom apartamento, 3 dormitórios, pago pela empresa. Nós estávamos com os nossos filhos na melhor escola da cidade, pago pela empresa. Nós tínhamos o melhor convênio que o dinheiro podia pagar, pago pela empresa. Nós tínhamos um bom salário, vivíamos bem. Estávamos pós-falência, no auge da nossa vida. Sabe que pessoas tentaram nos persuadir? Oi, meu sogro ficou 1 ano. Me persuadiu, você não vai, você não pode ir, você não pode ir. E eu vim na frente, tirei tudo, eu estou indo embora. No dia que eu assinei minha demissão, a pastora descobriu que estava grávida. Foi bem, lembra? Eu estou grávida. Meu Deus, agora você não pode ir. Ele ficou segurando a pastora mais 1 ano e tanto, registrada, pagando o salário. Ele achava, um dia ele vai voltar, uma hora ele volta. Sabe que tem coisas que quando Deus põe, Deus dirige, tem gente que não entende. Tem gente que não aceita. Mas Deus sabe nos levar ao que é bom, ao que é agradável e ao que é perfeito. Você está entendendo? Às vezes vem uma oportunidade para você, amado, para mudança de emprego. Estou com medo, eu não sei, pastor. Amado, não duvide do que Deus quer fazer na sua vida. Mas pastor, eu trabalho aqui há tanto tempo. Só que aqui, sabe como é que é? Eu só bato o carimbo, eu não ganho pouco. Meu amado, não duvide do que Deus quer fazer na sua vida. Sabe que pessoas, às vezes, se deixam quebrantar o coração, não se arriscam naquilo que Deus tem para as suas vidas.
Paulo diz, eu vou para Jerusalém, eu vou para Roma, eu vou para onde Deus mandar. Olha o que aconteceu com Paulo. Atos 21, 27 a 31. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando. O agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, ainda mais induziu até os gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo e Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. O povo estava concorrendo para ver quem agarrava ele, para quem batia. Agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo. Não foi com educação, não. Foi com força, com violência. Imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo. Iam matar. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Amados, olha que coisa terrível. Pegaram Paulo, jogaram para fora. Oi, mas Paulo sabia. Sabia ou não sabia? O profeta tinha falado. Mas Paulo disse, como Jesus disse, que seja feito a sua vontade. Meu amado, isso aqui é o extremo da vida de uma pessoa. Sabe o que eu tenho visto nesses anos de vida com Jesus? Muitas pessoas na obra de Deus desistirem dos seus sonhos. Sabe que por qualquer coisa alguém abre mão? Eu não queria mesmo. Às vezes eu vejo o Gabriel em casa, agora está passando muito aquele Chaves, depois que ele morreu, passa o dia todo, tem um canal em casa que passa o dia todo, e as crianças estão de férias, e às vezes o Gabriel pede uma coisa, eu falo não, aí ele olha para mim e diz assim, eu não queria mesmo. Ele fala assim. Sabe que tem gente que na primeira dificuldade, eu não queria mesmo. Olha, mas talvez tenha alguém dizendo para você, você não vai conseguir comprar a tua casa. Talvez tenha alguém, Cida, tentando te desestimular para você não comprar a sua casa. Mas você que é da fé, você vai dizer, eu vou até o fim. O Senhor colocou o querer, Ele vai realizar. Talvez tenha alguém que possa querer desmotivar alguém aqui da igreja, dizendo, olha, você não vai conseguir, isso não é para você. Amado, se Deus disse que é para você, não importa quem diga que não é. Mas você não tem o perfil de quem consiga comprar uma casa. Meu amado, eu não sei quem é o perfil, como é o perfil, o que eu sei é que se Deus disse que me daria, que ia me exaltar, que nada iria me faltar, porque Ele é o meu pastor, assim será na minha vida. Tem que ser assim. Chega de desistir, amados. Chega de desistir. Olha, a oposição existe. Você acha que não existe oposição? Você acha que está todo mundo aplaudindo? Todo mundo quer que você se dê bem? Ou às vezes tem gente que bate nas suas costas e quer o teu mal. Às vezes tem pessoas torcendo porque as coisas não dê certo para você. Sabia disso? Às vezes tem gente da família. Tomara que não dê certo. E tomara que quebre a cara. Tomara que se arrebente. Amado! Não importe o que pensem, o que digam, o que falem. O que importa é que se Deus está na tua vida, se Deus está neste projeto, você vai ver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Doa quem doer. Doa quem doer. Você consegue entender isso, amado? Eu quero gerar isso no seu coração nesta noite. Eu quero que você tenha esta gestação nesta noite, desta palavra. Que você comece a olhar para as coisas da sua vida e dizer, bom, se Deus me pôs aqui, Deus vai me honrar. Se Deus me pôs neste escritório, Ele vai me honrar nesse escritório. Se Deus me colocou nesta casa, Deus vai me honrar nesta casa. Se Deus me deu isso, Deus vai me honrar. Tem gente torcendo contra. Mas quem está do teu lado é Jesus. Diga, Jesus está do meu lado. Jesus está com você.
Olha o que diz o versículo 37 a 40. Quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Já logo inteiro, você sabe falar grego? Não és tu porventura o egípcio, que há muitos tempos, que há tempos sublivou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Entre outras palavras, Paulo disse: eu sou judeu, tu não és judeu. E como judeu, estou te pedindo. O comandante engrossou. O cara é judeu, ele tem que falar. O judeu tem direito à defesa, ele tinha que falar. Ele não podia interromper Paulo de se defender. Olha, amados, olha como Deus começa a reverter a situação. Olha como Deus começa a trabalhar. Queriam matar, queriam fazer, queria acontecer. Obtida a permissão, 40, obtida a permissão de Paulo, obtida a permissão, Paulo em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: pois você lê esse texto em casa, eu me arrepio. Olha, Paulo começa a discorrer a história dele, quem ele era, que tipo de judeu que ele era, que ele perseguia os cristãos, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei. E ele começa a falar, e a multidão que queria matar Paulo, começou a ouvir o testemunho dele. E Paulo começa a dizer: eu estava a caminho de Damasco, com uma autorização, olha, para poder matar os cristãos, para perseguir. Foi quando eu caí de um cavalo, eu encontrei Jesus, Jesus falou comigo. Aquela multidão jamais ouviria um sermão, uma pregação do apóstolo Paulo, se não fosse aquele fatídico momento de sua prisão. Veja como Deus faz. Às vezes Deus nos coloca em alguns lugares, você fala: o que eu estou fazendo aqui? Às vezes Deus te coloca num ponto, você tem carro, Deus te põe num ponto de ônibus em Santos. O que eu estou fazendo aqui? Para abençoar a vida de uma pessoa, para falar de Deus para alguém. Você lembra disso? Você me testemunhou. Às vezes Deus te coloca num lugar, por que eu estou me metendo nesse... O que eu estou fazendo aqui? E Deus põe alguém do teu lado para ouvir Jesus da tua boca. Às vezes, mas eu vou me submeter a um lugar desse, mas olha, o que é isso? E Deus diz: fui eu que te pus aqui. Fui eu que te pus neste lugar. Mas eu mereço mais, eu merecia outras coisas, mas fui eu que te pus aí. Porque tem alguém que precisa me ouvir. Meu amado, minha amada, Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Atos 23, 11. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Olha, passados os dias, já estamos no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. No 23. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Deus disse: Paulo, fica frio, coragem, Paulo, coragem. Assim como eu te usei ontem, agora, assim se importa que também o faças em Roma. Porque disseram, foram inquirir Paulo, o comandante foi inquirir Paulo. Mas você quem é? Eu sou romano, sou um judeu romano. O comandante vai, você lê esse texto depois, é lindo. O comandante vai para trás e diz: eu, para ser um cidadão romano, tive que pagar. E paguei caro para ter esse título. E Paulo diz: pois eu sou de nascença. Ele disse: eu não posso mexer com ele. Eu vou encaminhar ele para Roma. Roma que se vira com ele. O homem é judeu. O homem é romano. Ninguém põe a mão. E lá em Roma, Paulo teve a oportunidade de mais uma vez ser boca de Deus. Sabe por que isso aconteceu? Essa exaltação sublime e sobrenatural, esta honra grande na vida do apóstolo Paulo,
Foi porque este homem não teve medo de se submeter aos planos de Deus para a sua vida. Meu amado, não tenha medo quando Deus lhe der algo para fazer. Não tenha medo quando Deus colocar algo na sua mão. Não tenha medo. Tem gente que tem medo. Mas pastor, se eu vou me meter num financiamento desse, é muito grande para mim. Pastor, eu não tenho condições de absorver isso. Amado, se Deus está mandando, faça. Não tenha medo. Não tenha medo, Luciana. Não tenha medo se estão te pedindo um carro novo até 2016. Não tenha medo. Pois quem começou a boa obra na sua vida é fiel para levar até o fim. Um Deus que foi até a cruz e morreu por nós, não nos daria, juntamente com Ele, todas as coisas? Você acha que Deus nos trouxe aqui, amados? Fez tudo isso aqui para brincar conosco? Sabe que Deus deu a vida que te deu? Colocou as pessoas que colocou do seu lado, a história de vida que você tem. Tem pessoas aqui que têm uma história de vida, e se contar todo mundo chora. Você acha que você passou o que passou, as experiências que você viveu, por acaso? As lutas e as tribulações, amados, foi o ponto 2. Nós não devemos temer. Não devemos temer as lutas e tribulações, pois não estamos sós. Devemos perseverar, crendo que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eu me recordo da ministra Linda, está hoje se recuperando da cirurgia que ela fez esta semana, e ela me dizia que, pastor, eu estava lá com aquele veneno matando o câncer dentro de mim, e com um CDzinho da igreja, com um CDzinho, e o soro aqui, segurando aquele negócio, e CDzinho, olha, Deus vai te curar, Deus vai te curar. Mas você acha que se às vezes chega alguém lá e diz, olha, Deus vai te curar, com o cabelinho penteado, bonitinho, vai dizer, você não está passando o que eu estou passando para você vir me falar de cura. Mas sabe quando uma mulher com a cabeça raspada, sabe, passando a mesma coisa, com aquele mesmo produto na veia, amado. Olha quando Deus quer usar uma vida de uma pessoa e Ele sabe quem Ele usa. Deus não põe uma missão dessa na mão de qualquer pessoa. Deus sabe quem Ele usa. Deus põe lá junto, na mesma posição, para mostrar a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Não sei quantos frutos deram ali para Jesus, quantas pessoas se converteram e estão em alguma igreja evangélica nesse país, mas eu sei que aquelas pessoas, as que viveram, vão poder dizer, tinha uma mulherzinha deste tamaninho lá, olha que ela era diferente de todos nós. Sabe por quê? Porque é alguém que não tem medo das lutas, das tribulações, pois não estamos sozinhos, temos que perseverar, temos que crer, tem um propósito, até para o seu sofrimento tem um propósito, amado. Tiago 1,4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha, a cultura do nosso país é desistir. Todo mundo diz, eu não quero saber. Começa numa sala de aula, 40 alunos, chega no fim do ano, quantos? 15, 20. Começa um curso universitário, pessoa começa a carreira universitária, 50 pessoas na sala. Quantos chegam ao final do curso? 5, 10 se formam. O resto desiste. E tem gente, não, que eu fiz o segundo ano de faculdade. Segundo ano de faculdade não serve para nada. Desculpe, não estou ofendendo ninguém, mas segundo ano de faculdade. O que você fez? Não, eu cursei até o segundo ano de... O segundo ano de nada. Segundo ano não serve para nada, se você não vai até o fim. Se é alguém que desistiu, se é alguém que abandonou um sonho, um projeto no meio do caminho. Só isso. Isso é vergonhoso. Melhor não tivesse começado. Então, 530 mil pessoas tiraram 0 no Enem. 530 mil pessoas. Tirou 0 no Enem. Pessoas que já desistiram. Foram, prestar por prestar. O brasileiro é assim, infelizmente. Muitos, não todos, mas muitos. Agora, nós não somos assim. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo. Por que não somos? Porque sabemos que aquele que começou boa obra em nós, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga, Deus começou uma obra na minha vida
Ele vai levar até o fim. Fala para o seu irmão, Deus vai levar até o fim. Deus vai levar até o fim. Amado, Deus começou, Deus vai levar até o fim. Deus vai levar. Eu já estou em Itanhaém há 14 anos. Vou fazer 39 anos agora em março. Então você tinha 25 anos quando eu vim para Itanhaém. Menino, magrinho. Depois eu engordei. Aquela época foi pãozinho, bem. Aquela época foi a vaca magra, era muito pão, muita biscoito, água e sal com água. Aquilo enche a gente, fica igual um boi cheio. E aí tinha gente que não acreditava. Pessoas disseram, mas os bichos vão mandar um menino desse aí, despreparado. Amados, eu sei que 14 anos depois eu estou aqui. Não por minha capacidade de suficiência. A capacidade de suficiência vem de Deus. Olha, 14 anos depois nós estamos aí crescendo, dando frutos, pregando, Deus abrindo porta, pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas. 14 anos depois, mas quem olhou lá atrás, isso não vai dar em nada. Sabe que um dia eu ouvi de uma senhora que disse assim, olha, tem um pastor de uma igreja aí, não vou citar o nome, que disse, uma igrejinha lá sem pastor, a portinha sem pastor. Era um missionário, magrinho, cabeludo, naquela época o tupete, hein, presbítero? Era um tupete de respeito, aquele não impunha respeito, aquele tupete. Aí uma igrejinha sem pastor. Quem nos viu diz, não vai alcançar, não vai conseguir, isso não vai dar em nada. 14 anos depois, ou eles me veem na rua, do bom pastor. O pessoal fica doido. Eu, graças a Deus, tenho sido muito honrado na minha vida profissional. Essa semana que passou, recebi uma ligação. Poucas pessoas da cidade foram selecionadas para estar num café da manhã com o prefeito para discutir um projeto importante. Uma reunião importante. Quem estava lá? Eu, junto. Fui lá, prefeito, pastor, lembro do irmão, estive na sua igreja, falei, convidei, preguei, falei do amor de Deus. Amados, 14 anos depois, nós estamos aqui. Nós estamos aqui dando frutos, sendo honrados por Deus, Deus abrindo as portas, pessoas sendo salvas. Mas quem nos olhou lá atrás, isso não vai dar em nada. Estou dizendo isso porque talvez alguém olhe para você, isso aí não... Isso é fogo de palha. Fogo de palha? Fogo de palha? Meu amado, você tem o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. O que Deus começou na sua vida não vai ficar igual aquele esqueleto ali em Itanhaém, que todo mundo passa e vê que é uma vergonha para a cidade. Um prédio que nunca terminou. Quem olhar para a sua vida vai dizer, Deus começou, Deus fez. Tua casa vai terminar logo, logo, Leandro. Não é esse ano. Que esse ano? Deus vai terminar a sua casa logo, logo, abençoado. Vai te dar na tua mão tudo que você precisa para terminar aquela obra. Cadê o irmão Rai? Você vai terminar aquela casa abençoada. E não vai ser com dinheiro da colônia, não. Vai ser com o dinheiro do seu trabalho, vendendo a sua comida, trabalhando com o que você gosta para você. Você vai mobiliar aquela casa, vai pôr do bom e do melhor, com a honra e a glória de Deus na sua vida. Porque tem gente que olha para nós e isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A obra quem começou foi Deus. E tudo que Deus começa, Deus termina. Tudo que Deus começa, Deus termina. Aquilo que Deus fez na sua vida, Juliana e Cláudia. Vocês estavam aí sem perspectiva nenhuma. Trabalhando até 11 horas da noite na Colombo. Você ouviu a voz do pastor, do anjo da igreja, do profeta. Em 10 dias, você sabe o que eu estou falando? Deus te deu aquilo que é suficiente para você viver o ano inteiro. Você sabe disso? Em 10 dias. Você sabe disso, Cláudio? Quem foi que fez? Mas talvez quando você disse, vou sair da colônia, louco!
Nós seguimos a Deus. Não há loucura, há fé, Claudinei. Que não tem louco. Aqui tem gente de fé. Que tem gente que sobrevivia vendendo aluguel de cama elástica. Deus mudou a sorte. Que tinha gente que não tinha o que comer. Não tinha uma mala. Hoje tem muito mais do que isso. Quem fez? Fui eu? Foi Deus. Porque você se submeteu ao projeto de Deus. Amém? Que tem gente que foi prejudicado. Que tem gente que foi... Você sabe disso, Riso. Tem gente que foi prejudicado na sua vida financeira. Mas está lá a tua casa que Deus te deu. Está lá a tua casa. Ah, mas te fizeram mal, pegaram o que é teu. Não importa, Deus te restituiu. Deus te deu. Deus começou, Deus levou até o final. Toda vez, Riso, que eu passo ali na estrada, eu olho para a tua casa, eu lembro da justiça de Deus na vida de vocês. Eu lembro. Eu não esqueço das coisas que Deus faz. Eu tenho uma memória boa, graças a Deus. Pastor, por que eu tenho que passar por algumas coisas, pastor? Romanos 5, 3 a 5. Somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oi, pastor, que conversa é essa? Que história é essa? A tribulação, gloriar na tribulação? Sim! Sabe, amados, eu aprendi uma coisa de Deus, eu quero repartir com a igreja. Se não fosse algumas coisas que eu passei na vida, eu não teria as coisas que eu tenho hoje. Eu não teria a vida que eu tenho hoje. Sabe por quê? Porque eu passei por muita luta, muita dificuldade. Eu aprendi a perseverar. Eu aprendi a não desistir. Eu aprendi a cair, a me levantar. Eu aprendi a levar pancada. Eu aprendi a resistir. Esses anos, foi uma escola de vida para mim muito grande. Então eu fui passando por muita coisa. Isso foi me fortalecendo. E hoje eu brinco. Brinquei hoje em Santos de manhã. Eu sou igual o pau de bater em doido. Bate para cá, bate para lá, enverga de um lado, enverga do outro, mas não quebro. Porque eu sei que quem sustenta a minha vida é Deus. Então eu me glorio nas minhas tribulações. Hoje eu louvo a Deus, quando eu lembro, eu falo, eu passei por aquilo. Ou eu passei por situação assim. Eu e a pastora no McDonald's. Eu dizia para ela, bem, a moça vai falar assim, você quer uma sobremesa? Um sundae? Porque eles vendem, aquilo é do maligno. Ele te vende um lanche e diz, vai um sundae? O lanche já engorda 15 quilos, ainda dá um sundae. E nós mal tínhamos para um número 1. Ia dividir meio a meio. Aí eu disse a ela, bem, quando a moça disser, você quer um sundae? Você olha para mim, eu vou dizer, e aí, bem, vai? Você diz, não quero. Combinamos isso, gente. Ué, estou aqui de cor. Deus é testemunha. Deus é testemunha. E aí a moça disse assim, vai um sundae? E ela olhou para mim e eu disse, e aí, bem, vai um sundae aí? Mas ela disse que eu falei com tanta convicção que ela achou que eu tinha pego um dinheiro a mais, alguma coisa. Eu falei, bem, pega um sundaezinho, você merece. E ela disse, ué, isso aqui eu mereço. Foi o dia que eu mais tremi, porque eu disse, se ela disser que quer o sundae, eu vou dizer que eu não quero comer mais o lanche. Dá só o sundae. Hoje nós passamos por luta, privações. Ah, amados, mas nos fortaleceu, sabia? Nos fez amar mais a Deus, um ao outro. Nos fortaleceu. Eu não ficava ali, que miséria de vida, que desgraça de vida, não poder dar um sundae para minha mulher, não poder dar um picolé para o meu... Eu não. Eu aprendi, eu cresci, você aprendeu e cresceu. Não é verdade? Quem aqui já levou pancada da vida sabe o que eu estou falando. Você aprende. Tem um ditado, desculpe citar esse ditado, mas minha mãe falava isso. Não sei quem conhece. Gato escaldado tem medo de água fria. Minha mãe dizia, é com a experiência. Mas não tem crescimento sem dor. Você acha que você vai crescer sem dor?
sem ter que negar alguma coisa, tem que abandonar, sentir algo no coração. Olha, até para crescer uma criança, quando começa a crescer, dói joelho, dói osso, mas está crescendo quando começa a doer. Dente quando começa a crescer, começa a doer, dá febre. O crescimento dói. Mas produz o quê? A tribulação? Perseverança. E a perseverança te dá experiência. E a experiência te dá esperança. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Deus vai reverter. Isso é a esperança que a experiência produz. Amém? Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem. Diga, Deus se compadece das minhas fraquezas. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece a sua luta, mas Ele se compadece de você. Terceiro ponto. Muito embora ninguém goste de sofrer, o sofrimento proveniente da perseverança em fazer a vontade de Deus durante as tribulações, nos traz maturidade, sabedoria e experiência espiritual. Então, muita gente já aprendeu sofrendo. Eu já aprendi sofrendo. Eu já aprendi. Irmão Ronaldo, eu já aprendi sofrendo, irmão Ronaldo. Eu já aprendi passando por poucas e boas na vida. Olha, Jesus, isso aqui é extraordinário. A Bíblia diz que Jesus aprendeu com sofrimento. Embora sendo filho, Hebreus 5, 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha, presbítero Rogério. Jesus, sendo Deus, aprendeu a obediência, a obedecer e até o fim, diz a Bíblia, com as coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado em obedecer, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... Amado, se Jesus, que foi Jesus, se submeteu ao sofrimento, com um propósito, não tenha medo se você está sofrendo. Não tenha medo. Amém? Não tenha medo, amado. Não tenha medo. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Está difícil. Está difícil, mas Deus está com você. Nós temos que fazer a vontade de Deus, amados. Olha, é uma luta daqui, é uma luta dali, mas você não vai desistir. Você vai perseverar. Põe para mim o ponto Mateus 7, 8. Eu vou ter que correr um pouquinho. Mateus, segue mais um. Vou ter que correr, senão não termino. Mateus 7, 7 e 8. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe. Isso aqui é a vida de alguém que tem Jesus e que não desiste. Vai bater uma vez? Não. Vai bater outra vez? Não. Vai bater outra vez? Não. Olha, você lembra, presbítero William, quantas vezes eu bati na porta daquele seu Edésio? Você lembra o dia que aquele homem caiu lá dentro daquele salão? Todo mundo conheceu o seu Edésio, era dono de um salão ali no centro. E eu amava, eu queria alugar aquele lugar para fazer a igreja, o prédio da igreja. E eu tinha uma proposta para ele de R$400 na época, e ele queria 900, 1.200. Eu falei, mas seu Edésio está perto, está perto. 400 para 1.200, está ali. Não, é insignificante isso. Um ano. Um dia eu orei, falei com a pastora, acho que o presbítero estava nesse dia. Falei, Deus, derruba esse homem, inclina o coração desse homem. O homem entrou dentro do salão comigo, pela 15ª vez, caiu. Eu disse, está vivo? Disse, agora que o irmão está caído, vai inclinar esse coração. Disse, pelo amor de Deus, faz o contrato aí, entra logo aqui. Ele ficou com medo de morrer. Ele é bonzinho, está aí até hoje, bom menino. Amados, tem que bater. Ó, você que já disse, eu não vou bater mais nessa porta. Já fui lá 3, 4 vezes, bati. Vai bater a 5ª. Vai bater a 6ª. Hein, Maurício? Vai 1, 2, 10, 20. Oi, mas vamos falar? Fala o que quiser falar.
Vai bater até abrir, amado. Vai bater até abrir. Vai bater até abrir. Deus não dá nada para você ficar no meio do caminho envergonhado, não, amado. Você tem certeza que é de Deus? Segue. Foi Deus quem colocou, avança. Amém? Amém, presbítera? Você lembra quando você largou aquele trabalho? Grande empresa, grande projeto. Mas eu vou ficar sozinha. Deus te desonrou algum dia? Você se arrepende, amada? 3 vezes mais. Dizima direitinho, amada. Não sonega o que é de Deus. Ela é abençoada. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe. Bate. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Olha, para você vai nascer luz até no meio das trevas, amado. Onde não tem possibilidade, Deus vai abrir uma porta. Ou não estranhe o fogo. 1 de Pedro, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. Amado, eu prefiro sofrer levando prejuízo do que sofrer, como a Bíblia diz aqui, como um assassino ou um ladrão, ou um malfeitor, ou como quem que se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, aleluia, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Meu amado, é melhor estar do lado de quem perdeu. É melhor, quem foi o diácono Samuel que me disse isso uma vez, não sei, é melhor ser o roubado do que ser o ladrão, é isso? É você? É melhor ser roubado do que ser o ladrão. Mas como? Eu prefiro ser o roubado do que ser o ladrão. Mas porque ser ladrão, a pessoa já está numa situação de vida que só Deus. Eu prefiro estar do outro lado, porque eu sei que sendo roubado Deus vai me restituir. Amém? Tem que ter perseverança, seja perseverante. Portanto, também visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tem nas vezes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga, eu tenho que correr com perseverança. Pois você lê em casa Hebreus 11, 33 a 40, que fala dos homens que subjugaram reinos, praticaram a justiça, da fraqueza tiraram força. Extraordinário. E eu quero encerrar com o ponto 4. Me tolere mais 4 minutinhos, para que eu não precise trazer esse sermão de novo na quarta-feira. Por favor. Pastor, temos que ter sensibilidade espiritual para discernirmos se as tribulações são provocadas por estarmos fazendo a vontade de Deus, ou se Deus está querendo que mudemos o rumo. Lembra que eu falei que 99% nós não vamos desistir, mas 1% vamos. Quando? Quando você perceber que você está lutando contra Deus. Quando você entender que, olha, eu entendi que isso não é de Deus para a minha vida, eu vou mudar o plano, vou mudar a direção. Só aí que você pode desistir. Você não vai desistir porque alguém está chorando, porque alguém está falando, porque alguém está pedindo, porque alguém não está entendendo. Você só pode desistir quando Deus te disser, eu não estou nisso. Desiste na hora, cai fora. Para tudo. Quando Deus te mostrar que Ele não está no projeto, sai fora. Meu amado, minha amada, só assim. Só essa é a permissão que nós temos para desistir de algo que é de Deus. O Espírito nos impede. Sabe o que o Espírito Santo mostra? Impede. Atos 16, 6 a 10. Percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito não permitiu. Defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo
contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha aqui, amado. Às vezes Deus coloca uma barreira, aí você começa a entender, opa, não é uma dificuldade. Você começa a entender que Deus não está naquilo. Você começa a ver, olha, isso aqui tem uma maracutaia no meio. Deus não está nisso. Isso aqui não tem aprovação de Deus. Aí você diz, não vou seguir nesse projeto. Só assim que nós podemos desistir. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Às vezes, amado, você tem que mudar, tem que recuar. Por quê? Você estava pensando como menino, agindo como menino. De repente, Deus abre os teus olhos. Você diz, eu vou desistir das coisas de menino. Isso aí é uma coisa de menino. Não. Me arrependo disso, Deus não está nisso. Vou seguir com Cristo. Amém? Do contrário, amado, segue o teu caminho com Deus. Vai adiante, Deus vai te honrar. Eu encerro com Provérbios 3, versículos 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Meu amado, minha amada, tenha humildade para reconhecer a vontade de Deus. Se for necessário, mude de direção. Mas se é a vontade de Deus, se submeta, siga o teu caminho e Deus vai te honrar. Palavra final. No teu caminho de vida espiritual, não desistas. Não permita que os maus conselhos ou as palavras de derrota te desanimem. Mantém firme a tua confissão. O Senhor tem galardão para a tua vida. Eu encerro dizendo, não desista, amado. Não desista de nada que Deus tem para a sua vida. Sabe que esta semana que passou, eu encontrei uma senhora muito querida minha da nossa igreja que foi embora. Foi embora e eu encontrei ela e disse, para o carro aí, para o carro. Ela parou o carro, eu encostei e disse, sinto sua falta. O olho da mulher começou a encher de água. Eu disse, por que a irmã... Foi uma intriga muito grande que fizeram, pastor. Eu te odiei. Teve dias que eu queria o teu mal. Eu disse, o meu? O que eu fiz para a irmã? Mas me falaram tanta coisa, disseram tanta coisa. Se a única coisa que eu disse da irmã foi para Deus, traz de volta que eu amo essa filha. Eu nunca falei da irmã? Mas me falaram. Eu tenho que conversar com você. Mas como é que está a sua vida? Eu estou sofrendo. Eu engordei. Eu estou sem saúde. Eu não tenho alegria. Eu tenho vontade de morrer. Eu não tenho. Desde o dia que eu saí da Cristo Vive, eu nunca mais achei uma igreja para mim. Alguém que desistiu do ministério. Porque alguém disse que eu disse, eu nunca teria. Deus é testemunha que eu nunca disse nada. Nunca disse nada. Nunca disse nada. Agora, estou querendo que você entenda o seguinte. Talvez até alguém dizendo para você, desista. Isso não tem jeito. Isso vai ser sempre assim. Isso nunca vai mudar, amado. Quem está na tua vida é Jesus. Quem muda tudo é Jesus. Quem transforma tudo é Jesus. Você que talvez entrou aqui pensando em desistir do seu casamento, porque alguém disse, teu marido nunca vai mudar, esse homem nunca vai mudar. Quem disse? Foi Jesus? Não, foi uma tia espírita. Não serve.
Não serve para nós. Não serve, Edna. Não serve para nós. Para nós só o que Jesus fala. Só o que Jesus fala. Ah, desiste do seu filho, não tem jeito. Quem disse? Jesus ama ele. Jesus ama ele, ama você. Quem disse para você? Não vai desistir de nada. Que ninguém vai desistir. Só vamos desistir se Deus disser: para, não vai, não é esse o rumo, não vai. Senão nós não vamos desistir. Amém? A última palavra na sua vida quem dá é Deus. A última palavra na sua vida quem dá é Deus. A primeira e a última. Bem que eu disse, filha, teu marido é um fracassado. Você vai dizer: meu marido não. Meu marido é um abençoado. Está passando uma fase difícil, um momento difícil, mas é um homem abençoado. Talvez alguém vai dizer: aí, tua mulher tem jeito não. Você não quer saber de trabalhar, não quer saber de arrumar a casa, não quer saber de nada. Quem disse? Foi Deus. A última palavra quem dá é Deus. Você não vai desistir porque alguém te disse. Alguém falou, pastor, alguém falou para mim que falaram de mim. Alguém falou: amado, eu vou largar meu emprego, vou embora, porque uma amiga minha de trabalho disse que o patrão falou mal de mim. Você não vai embora nada de coisa nenhuma, você vai continuar. Até Deus ver a honra, até Deus honrar a sua vida para esse patrão. E que se ele falou, ele vai vir, vai reconhecer, vai dizer: olha, um dia eu falei, mas eu estou pagando a língua. Porque você é batuta, você é diferente. Deus vai honrar a sua vida. 2015. A prudência passa pela perseverança de não desistir. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe que eu agradeço a Deus todos os dias, diácono Iso? Por ele nunca ter desistido de mim. Meu pai desistiu de mim, imagina. Ou eu não tinha nem nascido, Edinaldo. Meu pai desistiu de mim. Minha família já tinham desistido de mim antes de eu nascer. Aborta, Ana, aborta, Ana, aborta. Oi, minha família tinha desistido de mim. Meu pai desistiu de mim. Mas Deus não. É bíblico. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Sabe que até minha mãe, num dado momento da vida, teve que desistir de mim, me levou para a Bahia e me deixou sob a supervisão do meu avô e da minha avó, porque nós não tínhamos o que comer. Ela disse: ele vai morrer. Me deixou lá e disse: filho, a hora que a coisa melhorar lá, eu venho te buscar. E toda semana, quando chegava o Poeirinha, na cidade de Mata Verde, eu ficava espiando, esperando. Será que é minha mãe? Será que é minha mãe? Minha mãe chegou, vô, minha mãe chegou. E a minha vozinha dizia: não chegou. E o meu vô Ricardo dizia: não chegou. Mas um dia ela foi me buscar. Um dia ela foi. Mas ela teve que abrir mão de mim. Deus nunca abriu mão de mim e de você por nada. E nunca vai abrir. Meu amado, minha amada, se Deus não abriu mão de nós, não somos nós que vamos abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Você que chegou aqui hoje e disse: amanhã vou chutar o balde. Amanhã eu vou largar tudo, vou abandonar tudo. Você que chegou aqui hoje dizendo: para mim já deu. Para mim passou da conta. Passou da conta nada, amado. Resiste, persevera, luta. Deus vai honrar a sua vida. Pastor, mas tem um chefe lá que, olha,
é do diabo. O diabo vai cair, Deus vai te exaltar. Pai amado e eterno, obrigado por nunca ter desistido de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor não desiste de nos amar. O Senhor não desiste de nos abençoar, de nos honrar. Se alguém entrou aqui nesta noite, que está vivendo fora da tua vontade, abre os olhos, muda o caminho. Mas todos aqueles que adentraram aqui nesta noite, com um sonho, um propósito, que veio de ti, encoraja nesta noite, para que o teu povo prossiga, para que o teu povo avance, para que o teu povo não recue. Senhor Jesus, tu estás conosco. O Senhor é quem nos guia, quem nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. O Senhor foi à cruz por nós. O Senhor não desistiu. O Senhor foi até o fim. Que ninguém aqui desista, Deus. Que ninguém aqui desista. Nós seremos conhecidos como as pessoas mais determinadas de toda esta cidade, todo o litoral, da nossa família, por onde andarmos. As pessoas verão a nossa fé, verão a nossa esperança, onde não há esperança humana, aonde a medicina desenganou. As pessoas ouvirão dos nossos lábios: sim, é possível, porque tudo é possível ao que crê. Estenda as suas mãos aos céus. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça, a paz, o amor, as misericórdias e as doces consolações do Espírito Santo de Deus vos guiem por uma semana vitoriosa, por um final de mês vitorioso, e não desista, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.